Antes de abrir o Salmo 23, quero te fazer uma pergunta importante: quantas vezes, nos dias difíceis, você já se sentiu completamente sozinho, como se o mundo inteiro tivesse parado e Deus estivesse em silêncio? Talvez você já tenha olhado para o céu, com o coração apertado, esperando uma resposta, um sinal, qualquer coisa que mostrasse que Ele ainda está cuidando de você. E é justamente nesses momentos que o Salmo 23 se torna mais do que um texto. Ele se transforma em um abraço espiritual, uma resposta vinda do alto, dizendo: "E eu nunca te deixei." Este salmo, que atravessou séculos e gerações, não foi escrito apenas para ser recitado em momentos de formalidade religiosa. Ele é um mapa de esperança. Um roteiro para a alma cansada que precisa lembrar onde está o seu verdadeiro refúgio. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de facilidades. Pelo contrário, eram tempos de perseguição, solidão e batalha. Por isso, cada linha é carregada de uma profundidade que só quem enfrentou vales escuros pode entender. O início já é um convite à confiança: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não é uma suposição, é uma declaração de fé inabalável. Imagine-se agora caminhando por um terreno árido, sentindo o peso da vida, com a alma exausta, e de repente, ouvir uma voz suave, mas cheia de autoridade, dizendo: "Eu estou com você. Eu sou o seu pastor." Só essa afirmação já é suficiente para fazer o medo recuar e a esperança renascer. Essa promessa não é limitada apenas ao que podemos tocar ou ver. Ela fala de um cuidado que alcança o invisível, o emocional, o espiritual, cada área da sua vida. Nesta jornada que vamos fazer juntos ao longo deste conteúdo, eu quero te convidar a não apenas ouvir, mas a sentir, deixar que cada palavra do Salmo 23 penetre nas camadas mais profundas do seu coração e renove a sua fé como nunca antes. E se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, fica comigo até o final. Porque ao longo de cada parte que vamos compartilhar aqui, algo muito especial vai acontecer dentro de você. Ao mergulharmos mais fundo no Salmo 23, percebemos que ele não é apenas um cântico bonito ou um poema antigo. Ele é um testemunho de alguém que experimentou na pele os altos e baixos da vida, e mesmo assim permaneceu firme na confiança em Deus. Quando lemos "Ele me faz repousar em pastos verdejantes", somos convidados a imaginar um cenário de paz que vai muito além do físico. Não se trata apenas de um campo bonito aos olhos, mas de um estado de alma. Um descanso interior, mesmo quando o mundo lá fora parece em guerra. Quantas vezes a nossa mente se encontra em conflito? Pensamentos acelerados, preocupações com o futuro, angústias que roubam o sono, e é exatamente aí que Deus nos chama ao descanso. Ele nos leva para os pastos verdejantes da confiança. Onde o medo dá lugar à serenidade e a ansiedade é trocada pela segurança de saber que Ele está no controle. Em seguida, Davi continua: "Leva-me para junto das águas de descanso." Essas águas são símbolo de renovação espiritual. São momentos em que a alma encontra refrigério depois de tantas batalhas emocionais. Imagine-se agora parando por um instante, respirando fundo e deixando que essas águas espirituais lavem as marcas que a vida deixou. Essa não é uma promessa apenas para os tempos de bonança. Pelo contrário, ela é feita exatamente para os períodos em que o cansaço parece maior do que as forças. É nos dias em que você se sente sem direção que Deus mais deseja te conduzir para essas águas de descanso. O Salmo 23 nos ensina que Deus não é um pastor distante. Ele não está apenas olhando de longe, ele caminha junto. Ele te guia, te fortalece e te renova. E mesmo quando você não percebe, Ele já está preparando o ambiente para que o seu coração encontre paz. Por isso, ao continuar essa reflexão, abra o seu espírito. Permita-se sentir essa presença. Entenda que você não está ouvindo essas palavras por acaso. Há um propósito maior acontecendo aqui, e esse propósito é o renascimento da sua esperança. Quando o texto diz "refrigera minha alma", é como se Deus estivesse nos lembrando de que Ele não apenas cuida das circunstâncias externas, mas também das feridas internas que ninguém mais vê. Quantas dores você já carregou calado? Quantas vezes sorriu por fora enquanto por dentro seu coração estava em pedaços? O termo refrigera aqui significa restaurar, renovar, trazer vida novamente ao que parecia estar seco e sem esperança. É o toque do divino que vem como um bálsamo sobre a alma cansada, trazendo cura onde havia apenas cansaço e desânimo.
Deus não apenas nos observa de longe, Ele entra nos recônditos mais escondidos do nosso ser. Sabe aquelas áreas que você nunca contou a ninguém? Aquelas decepções que ficaram guardadas no fundo da memória? Ele conhece cada uma delas e através dessa promessa, Ele diz: eu vou restaurar o que a dor tentou destruir. A seguir, o Salmo afirma: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não é uma condução qualquer. É um direcionamento intencional, um caminho traçado com propósito. Deus nos leva por estradas que, mesmo que pareçam difíceis no início, sempre têm como destino a vida, a justiça e a paz. Pode ser que, neste exato momento, você esteja diante de decisões importantes. Caminhos que parecem incertos. Dúvidas que deixam sua mente confusa. Mas saiba que Deus não é um Deus de confusão. Ele é o Deus que ilumina o caminho, que abre portas certas e fecha aquelas que poderiam te levar à destruição. E tudo isso não porque merecemos, mas por amor do seu nome. A fidelidade de Deus não está condicionada à nossa perfeição, mas ao seu caráter imutável. Ele é fiel porque a sua essência é amor. E esse amor move o céu em favor daqueles que confiam nele. Neste momento, respire fundo. Deixe essas palavras se alojarem dentro de você como sementes de esperança. Talvez o que você mais precisa agora não é de uma resposta imediata, mas de um coração renovado para continuar confiando, mesmo sem entender todos os porquês. Agora chegamos a uma das partes mais intensas e conhecidas do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa declaração vai muito além de um simples encorajamento. Ela é um grito de resistência, uma confissão de fé em meio ao caos. O vale da sombra da morte representa os momentos mais escuros da vida. Aqueles dias em que a dor parece incontrolável, quando as lágrimas caem sem aviso, quando o medo do amanhã parece maior do que a fé no presente. Mas preste atenção em algo poderoso aqui. Davi não disse eu andar pelo vale, ele diz ainda que eu ande. Isso significa que, em algum momento da vida, todos nós passaremos por vales. Ninguém está isento das provações. Mas o segredo não está em evitar o vale, está em atravessá-lo com a certeza de que Deus caminha ao nosso lado. Essa presença divina no meio da adversidade é o que muda tudo. É o que transforma medo em coragem, lágrimas em oração, fraqueza em resistência espiritual. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é outra imagem cheia de significado. A vara era usada pelo pastor para proteger as ovelhas dos inimigos. O cajado, para guiar e trazer de volta aquelas que se desviavam do caminho. Ambos são símbolos de direção e proteção. Deus não apenas nos observa, Ele age. Ele luta por nós nas batalhas invisíveis. Ele nos puxa de volta quando estamos prestes a cair em armadilhas. E Ele nos conforta quando a dor parece maior do que a capacidade de suportar. Se hoje você sente que está em um vale, lembre-se: a caminhada pode ser difícil, mas ela não será eterna. Há uma luz aguardando no fim desse percurso. Deus já está providenciando um recomeço, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. Continue firme. Você não está sozinho. A presença dele é real. Respire fundo e sinta mesmo na sombra, a mão de Deus nunca deixou de te sustentar. Depois de atravessar o vale, o Salmo 23 nos leva a um cenário surpreendente. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é uma das passagens mais impactantes. Imagine só Deus, com toda a sua majestade, organizando um banquete para você exatamente diante daqueles que duvidaram, zombaram ou desejaram sua queda. Essa mesa não é uma resposta de vingança, ela é uma prova de honra. Um testemunho público de que Deus cuida dos seus, mesmo quando todos pensam que é o fim. É como se o céu dissesse: eu vou te exaltar no mesmo lugar onde tentaram te diminuir. E essa mesa vai muito além do que podemos ver. Ela representa provisão emocional, cura interior, restauração de sonhos e portas que antes estavam fechadas sendo abertas. Quantas vezes você já se sentiu cercado por situações que pareciam impossíveis? Quantas vezes você achou que não havia saída, que os inimigos estavam ganhando a batalha? Mas Deus estava preparando, em silêncio, uma reviravolta.
E essa reviravolta vem na forma de uma mesa, uma declaração celestial de que você é cuidado, protegido e amado. E o salmo continua com uma imagem ainda mais profunda: unges a minha cabeça com óleo. Na cultura bíblica, a unção com óleo significava separação, consagração e cura. Era um sinal de que a pessoa estava recebendo algo especial da parte de Deus. Hoje, essa unção representa o renovo da sua mente, a cura das suas emoções e o revestimento espiritual que te capacita a enfrentar qualquer nova fase com força e coragem. E para completar, o meu cálice transborda. Não apenas cheio, mas transbordante. Deus não é um Deus de medidas pequenas. Ele trabalha com abundância. Quando Ele decide abençoar, é além do esperado, acima do que pedimos ou pensamos. Se hoje você sente que seu cálice está vazio, prepare-se. Há um derramar chegando. Uma nova estação de bênçãos está sendo liberada sobre a sua vida. E então, como um encerramento glorioso de toda essa jornada espiritual, Davi proclama com convicção: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba o poder dessas palavras. Ele não diz talvez, nem quem sabe. Ele diz certamente. É uma certeza absoluta, uma convicção que não se abala. A bondade de Deus não é um favor momentâneo, e a sua misericórdia não é limitada a um dia específico. Elas são constantes. São como companheiras fiéis, caminhando ao seu lado em cada passo, em cada manhã, em cada noite. Mesmo nos dias em que você não sente nada. Mesmo nas semanas em que as orações parecem não passar do teto, a bondade e a misericórdia continuam te seguindo. Elas não são condicionadas ao seu humor, à sua fé inconstante ou às suas circunstâncias. Elas fazem parte da promessa. E o salmo vai além: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, Davi nos fala de permanência. Não é uma visita esporádica. Não é um encontro ocasional com Deus. É um lugar de morada, de pertencimento eterno. Essa casa do Senhor não significa apenas um templo físico. Ela representa o ambiente da presença de Deus. Um espaço de acolhimento onde a alma encontra repouso, refúgio e propósito. Imagine agora a sua vida sendo cercada por essa realidade. Em cada desafio, em cada vitória, em cada lágrima, em cada sorriso, a bondade e a misericórdia te acompanhando. E você, tendo a certeza de que nunca mais vai caminhar sozinho. Se hoje você sente que está distante desse lugar, saiba: o convite de Deus continua de pé. A porta está aberta. Há um lugar preparado especialmente para você na presença dele. Basta dar o primeiro passo de fé. E essa não é uma promessa só para o futuro, é uma realidade que começa hoje, agora, enquanto você ouve essas palavras. Ao contemplarmos o Salmo 23 em sua totalidade, percebemos que ele é um verdadeiro roteiro para a vida. Ele não ignora as dificuldades, não finge que os vales escuros não existem, mas nos apresenta um Deus que se faz presente em todas as fases da jornada. Talvez você esteja se perguntando: mas como viver essa realidade? Como sentir essa paz e essa segurança, mesmo no meio das tribulações? A resposta está na confiança diária. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre escolher confiar mesmo com o medo presente. É saber que, mesmo quando a lógica humana grita que é impossível, Deus está preparando o impossível para se manifestar na sua vida. Os pastos verdejantes podem representar os dias de alegria e descanso, mas os vales sombrios nos ensinam a confiar em um nível mais profundo. São nesses momentos que Deus molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e nos conduz a um relacionamento mais íntimo com Ele. É interessante notar que o Salmo não nos promete ausência de problemas. Pelo contrário, ele nos garante presença. A presença de um pastor fiel, que guia com amor e defende com autoridade. Quando Davi fala sobre o cálice transbordante, ele está dizendo que, mesmo em meio às adversidades, haverá momentos de abundância, de alegria que supera as expectativas, de respostas inesperadas. O Salmo 23 nos convida a uma nova postura diante da vida, não como vítimas das circunstâncias, mas como filhos amados, cuidados por um Deus que nunca falha. E se você chegou até aqui, é sinal de que seu coração está sedento por essa experiência. Não ignore esse toque espiritual. Essa mensagem chegou até você por um motivo.
Talvez hoje seja o dia de você dar um passo de fé ainda maior, de abrir espaço para que essa verdade transforme não apenas o seu pensamento, mas todo o seu modo de viver. Vamos falar sobre um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O Salmo 23 não é apenas um texto de consolo para os momentos difíceis, ele também é uma preparação para o futuro. É como se Deus estivesse nos dizendo: filho, eu sei o que está por vir, e estou te preparando para vencer o que ainda nem chegou. Quando Davi escreveu essas palavras, ele já havia enfrentado leões, ursos e gigantes. Ele sabia o que era ser traído, o que era correr para salvar a própria vida, e também o que era experimentar milagres inesperados. Por isso, cada verso carrega uma força de alguém que viveu o que escreveu. Essa preparação espiritual é algo que Deus também quer fazer com você hoje. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. Não é por acaso que o Salmo 23 cruzou o seu caminho exatamente agora. Deus está te fortalecendo para os dias que virão. Está renovando a sua esperança, lembrando que os momentos de deserto não são eternos, e que cada vale que você atravessa carrega consigo um propósito. Talvez você esteja se sentindo no meio de um processo doloroso, com perguntas sem resposta, com sonhos que parecem distantes. Mas saiba, enquanto você caminha, Deus trabalha. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima e transforma em sementes de vitória. O pastor que guia pelos pastos verdejantes é o mesmo que protege no vale, prepara a mesa na presença dos inimigos e derrama óleo de renovo sobre a sua cabeça. Por isso, não desanime. Essa caminhada ainda tem muitos capítulos de vitória para serem escritos. Se hoje o seu coração estiver pesado, feche os olhos por um instante e repita dentro de você: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deixe que essa verdade ecoe dentro da sua alma. Existe algo muito poderoso quando você começa a declarar o Salmo 23 em voz alta. As palavras ganham vida. É como se cada frase fosse uma chave espiritual, abrindo portas invisíveis e rompendo cadeias internas que, muitas vezes, você nem sabia que carregava. Quando você diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não está apenas recitando um versículo, está construindo um muro de proteção ao seu redor. Está reafirmando para si mesmo e para o mundo espiritual que você tem um cuidador supremo, alguém que te guarda nos mínimos detalhes. Muitos pensam que a falta só está relacionada a bens materiais, mas a verdade é que o nada me faltará é uma promessa que alcança muito mais do que dinheiro ou recursos físicos. Está falando de paz, de direção, de força emocional, de amigos certos na hora certa, de portas abertas no tempo certo. Talvez, nos últimos dias, você tenha sentido um vazio, uma ausência de sentido, uma sensação de estar lutando sozinho contra tudo e todos. Mas hoje Deus te trouxe essa lembrança: Ele nunca te deixou e jamais vai deixar. Cada palavra deste salmo é uma construção de fé. Um tijolo colocado sobre outro para edificar um coração resiliente. O vale pode até parecer longo, mas o pastor está presente em cada passo. O inimigo pode até cercar, mas a mesa já está sendo preparada diante dos seus olhos. E se tem uma certeza que podemos carregar é essa: Deus está trabalhando nos bastidores. Muitas vezes de formas que você ainda não consegue enxergar, mas que, no tempo certo, vão se revelar como grandes testemunhos. Por isso, siga declarando. Siga crendo. Siga caminhando. Porque enquanto você confia, o céu age. Agora, quero que você faça um exercício simples. Feche os olhos por um momento e imagine o próprio Deus te guiando pelas mãos. Imagine Ele te conduzindo por um caminho que, mesmo desconhecido aos seus olhos, é perfeitamente conhecido aos olhos dele. É exatamente essa a essência do Salmo 23. Ele não é apenas um texto de encorajamento, é um convite à entrega total. Quando o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ele está dizendo: Deus, eu confio no teu caminho, mesmo quando não entendo o percurso. Quantas vezes a gente tenta traçar a nossa própria rota? Fazemos planos, criamos expectativas e quando as coisas saem do controle, nos desesperamos. Mas o Salmo 23 nos ensina a soltar o leme. A permitir que Deus seja de fato o guia, e não apenas um socorro de emergência quando tudo dá errado. As veredas da justiça nem sempre são as mais fáceis, mas são as mais seguras. São caminhos que às vezes nos levam por lugares de aprendizado,
por processos que moldam nosso caráter, por momentos de silêncio que nos ensinam a ouvir mais o coração de Deus. E tudo isso por amor do seu nome. Não é porque merecemos, nem porque somos perfeitos, mas porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. Porque a sua aliança conosco é inquebrável. Hoje, talvez o que Deus está pedindo de você não é uma grande atitude, mas um pequeno passo de confiança. Uma decisão interior de dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho confiar. Enquanto você entrega, Ele cuida. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você caminha pela fé, Ele abre caminhos onde antes só havia muros. Talvez uma das maiores batalhas que enfrentamos seja dentro de nós mesmos. Não são apenas os problemas externos, os inimigos declarados ou as situações visíveis que nos afligem muitas vezes, são os pensamentos silenciosos, as dúvidas que sussurram no fundo da mente, os medos que insistem em permanecer. E é justamente nesses momentos que a imagem do pastor se torna ainda mais poderosa. O Salmo 23 nos mostra um Deus que não apenas guia, mas que também defende. Que enfrenta os perigos invisíveis, que luta contra os ataques que você nem percebe que estão vindo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara representa a autoridade, proteção, defesa contra os predadores. Já o cajado simboliza cuidado, orientação, correção amorosa. É como se Deus dissesse: eu te defendo, mas também te ensino. Eu te protejo, mas também te guio. Quantas vezes Deus já te livrou de situações que você nem percebeu? Livramentos silenciosos, portas fechadas que pareciam decepções, mas que na verdade foram escudos contra coisas que te fariam mal. Quando você se sentir fraco, lembre-se: o pastor está de olho em cada detalhe da sua caminhada. Nenhum passo seu passa despercebido aos olhos dele. E há algo muito forte nessa parte: o consolo que vem não é um consolo qualquer. É um consolo que traz alívio real. Que traz paz no meio da tempestade. Que te faz respirar fundo e dizer: o que eu vou continuar. Eu sei que não estou só. Deus está segurando as rédeas dessa situação. Ainda que o caminho pareça escuro, ainda que o chão pareça instável, a vara e o cajado dele continuam te sustentando. E o que parece um fim muitas vezes é apenas um novo começo preparado pelo céu. Agora, vamos parar e refletir sobre algo que carrega um simbolismo tremendo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa imagem é muito mais que poética, ela é um ato de afirmação celestial. Deus não apenas cuida de você em segredo, Ele faz questão de te honrar publicamente. Na frente de tudo e todos que um dia duvidaram da sua caminhada. Sabe aqueles momentos em que você foi desacreditado? Aqueles períodos em que as pessoas olharam para você e disseram que era o seu fim? Pois é a mesa que Deus está preparando, é a resposta silenciosa e majestosa para cada uma dessas situações. E não se trata de orgulho ou revanche, mas de testemunho. Para que todos vejam que Deus cuida de quem confia nele. Que Ele transforma cenários de humilhação em palcos de vitória. E tem mais: unges a minha cabeça com óleo. A unção é um símbolo de capacitação, de separação para algo maior. Quando Deus unge, Ele está dizendo: você não vai apenas sobreviver, você vai prosperar, crescer e avançar. Essa unção também cura feridas. Traz renovo. Derrama paz sobre a mente que antes estava sobrecarregada. A unção te marca como alguém que carrega um propósito maior. E então, para fechar essa sequência gloriosa, vem a declaração que transborda fé e esperança: o meu cálice transborda. O que Deus tem para a sua vida não será apenas suficiente, será além. Será abundante. Transbordante. O céu está liberando uma estação de abundância. E não apenas de coisas materiais, mas de paz, de fé renovada, de sonhos restaurados. Hoje, Deus quer que você creia: há mais vindo por aí. O transbordar está a caminho. Ao chegarmos nas últimas linhas do Salmo 23, é impossível não sentir a força da esperança pulsando com ainda mais intensidade. Davi, depois de descrever cada passo da sua jornada com Deus, conclui com uma certeza inabalável: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é uma esperança vaga, nem uma expectativa incerta. É uma convicção.
Uma verdade gravada no espírito de quem já experimentou o cuidado divino nas noites mais escuras e nos dias mais difíceis. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece instável, onde as promessas parecem distantes e o futuro incerto. Mas hoje, o céu te lembra: a bondade de Deus está te seguindo. A misericórdia dele te acompanha. Não importa quantos erros você já cometeu, quantas vezes pensou em desistir ou quantas lágrimas já derramou escondido. A promessa é clara todos os dias da sua vida. Não só nos dias bons. Não só quando você estiver sorrindo ou cheio de fé. Mas também nos dias em que você acordar sem forças, nos dias de dúvida, nos momentos de queda. E o Salmo não para por aí. Ele encerra com um convite à permanência: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa vida de comunhão. Vida de intimidade com Deus. Não é sobre uma religião de aparências, é sobre um relacionamento contínuo, diário, onde cada decisão, cada passo e cada escolha são guiados pela voz do pastor. A casa do Senhor não é apenas um lugar físico. É um estado de alma. Um ambiente de constante conexão, onde o coração descansa, a mente é renovada e o espírito é fortalecido. Por isso, hoje, eu te convido: faça do Salmo 23 uma declaração diária. Recite-o pela manhã, antes de dormir, nos momentos de medo, nas horas de alegria. Deixe que cada palavra molde a sua fé. A promessa está de pé: a bondade e a misericórdia vão te seguir todos os dias. Quando olhamos para tudo que o Salmo 23 nos ensina, fica claro que ele é mais do que uma sequência de versículos, é um convite à transformação interior. Uma jornada de fé, confiança e rendição total. Cada metáfora, cada imagem, cada promessa contida nele é uma resposta de Deus para as inquietações mais profundas da alma humana. Não importa se você está no início da sua caminhada espiritual ou se já trilha esse caminho há anos, o Salmo 23 sempre terá algo novo para revelar. Se hoje você sente que está cansado de lutar sozinho, que suas forças estão se esgotando, que as perguntas são maiores do que as respostas, saiba: Deus já está movendo o céu em sua direção. O vale da sombra da morte não será o seu endereço final. Ele é apenas uma passagem. O seu destino é o lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de mesa preparada, de unção renovadora e de cálice transbordante. E lembre-se: o cuidado de Deus não é apenas coletivo, é pessoal. Ele conhece o seu nome. Sabe da sua história. Está atento a cada lágrima que você já derramou. E por mais que você ache que está sozinho, ele está aí, agora mesmo, ao seu lado. A vara e o cajado continuam te sustentando. A bondade e a misericórdia seguem te acompanhando. E a casa do Senhor segue de portas abertas, esperando por você. Talvez o que Deus esteja te pedindo hoje é apenas uma decisão: filho, filha, volta para perto. Confia de novo. Deixa que eu cuido. O Salmo 23 é um lembrete de que a história ainda não terminou. Há capítulos lindos que o céu ainda vai escrever na sua vida. Respire fundo, sinta essa presença e permita que essas verdades ecoem no seu interior. Chegamos ao final dessa jornada pelo Salmo 23, mas, na verdade, esse não é um fim. É o início de uma nova estação na sua vida. Um novo olhar sobre os seus desafios, uma nova maneira de enxergar as promessas de Deus. Se você acompanhou cada palavra até aqui, é porque o Espírito Santo quis ministrar algo específico ao seu coração. Não foi por acaso. Nenhuma vírgula dessa mensagem caiu no vazio. Cada parte foi um lembrete amoroso de que você não está só e de que há um pastor cuidando de você em todos os detalhes. Talvez agora, enquanto você respira mais aliviado, esteja sentindo uma paz que há dias não sentia. Talvez lágrimas estejam caindo, e tudo bem, porque isso também faz parte do processo de cura. E se essa mensagem falou com você, se ela trouxe consolo, força ou simplesmente um sopro de esperança, então te convido a continuar caminhando conosco. Esse espaço aqui foi criado justamente para isso, para ser um refúgio nos dias difíceis e uma fonte de renovo nos dias bons. Aqui, sempre vamos trazer palavras que fortalecem a fé, que edificam e que lembram você do quanto Deus é presente, amoroso e fiel. Se quiser receber mais conteúdos como este, mais mensagens que edificam, mais momentos de oração e reflexão, é só se juntar a nós. Faça parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia.
Clique para se inscrever no canal, ative as notificações e venha caminhar ao nosso lado. Porque essa foi apenas uma das muitas mensagens que o céu ainda tem para te entregar. Que Deus te abençoe abundantemente. E que a presença do nosso Pastor Eterno continue iluminando cada passo da sua jornada.